Então, é muito importante que nós tenhamos a consciência de que existe esse tipo de consulente aí. Existe um tipo de consulente que apometria nenhuma vai fazer milagre com ele, que umbanda nenhuma vai fazer milagre com ele, que centro kardecista não vai fazer, que todo tipo de terapia não vai fazer. Para vocês entenderem a situação, ele chegou a chegar numa terapeuta muito amiga minha, que faz constelação familiar, e ele chegou nela e falou assim: eu quero fechar um pacote com você. Ela: como assim pacote? Não, quero fechar um pacote de 10 constelações familiares. Ela falou assim: não, mas constelação familiar não faz assim não. Constelação familiar é o seguinte, ela vai ressoar na sua vibração, na sua energia por 2 anos. E a grande maioria dos casos só começa a ter retorno depois de 3 meses. Tanto que a gente orienta as pessoas para fazerem a constelação familiar, no mínimo com um intervalo de 4 meses. Mas nunca pelo mesmo motivo. Você fez uma constelação para tratar um problema de saúde, ótimo. Daqui 4 meses você pode fazer uma para tratar relacionamento. Mais 4 meses você pode fazer uma para tratar emprego. Aí sim, mas para o mesmo problema, não. O descarte médica. Não. Caso, por exemplo, ele não aceitou. Eu quero. Ela falou: olha, quem manda no trabalho sou eu. Quem é constelador aqui sou eu. E isso eu estou falando para vocês porque eu acompanhei o caso dele, que ele me convidou para poder ir nas constelações, que ele queria. Não, eu quero que você tenha um olhar clínico sobre as constelações. E eu consegui ir em 2 constelações que ele fez numa mesma semana. Nossa. Ele fez uma na quinta e outra no sábado. E nos 2 casos, ele quis tratar a mesma coisa. Nos dois, na quinta e no sábado. Tá o mesmo tema. O mesmo tema. Na quinta e no sábado. O mesmo tema. E o que eu achei divertido é porque é o seguinte: chega na hora da constelação em que a situação não está indo para o lado que ele quer, porque a constelação ela segue o fluxo da energia. Ela não segue o que você quer. Exatamente. Ele foi e ele interfere no trabalho da terapeuta. Ele fala assim: não, mas peraí, coloca uma pessoa aqui assim para representar tal coisa. O terapeuta olha assim, mas como assim? Aí, numa das constelações, a terapeuta, eu vi que ela tentou segurar ele por algum tempo. Quando ela viu que não dava conta, não, então põe. Não, vamos fazer o seguinte, vem você mesmo. Achei super divertido, porque isso não existe na constelação familiar. Na constelação familiar, você escolhe o representante para te representar. E eu achei muito interessante isso. Eu daí, para esses clientes aqui que são desse jeito, agora vai facilitar ao Cambon, que quando ele falar aquela situação que está ali na ficha, aí você abordou. Não, essa situação já foi tratada. Você já foi tratada, você abordou isso já. Não, mas é porque não resolveu, você fez sua parte. É uma identidade, né? Né? Já teve vez. Não resolveu nada. A Cássia está falando uma coisa muito importante aqui, que já teve gente que foi lá na apometria e falou assim: eu estou vindo pela 3ª vez e a causa do meu problema não resolveu, só piorou. Na verdade até piorou, não resolveu nada. E eu não sei nem o que eu faço mais, porque eu não sei mais o que fazer. Aí a entidade virou e falou assim: você foi orientada, e era uma situação no relacionamento, casamento. Você foi orientada da última vez que você veio a fazer uma determinada mudança de comportamento com o seu marido. Que você mudasse o seu comportamento com ele. Por quê? Porque vocês dois estão sendo fogo no relacionamento. E aí, fogo com fogo vira uma fogueira imensa. Deixa eu te perguntar. Você foi orientada a ser água, para equilibrar.
quando o seu marido explodisse com você, você viraria para ele e falaria: eu te amo assim mesmo. Você tem feito isso? Ah, mas eu não dou conta. A hora que eu vejo, eu já xinguei ele tudo. Aí realmente fica complicado. Porque nós já abrimos aqui. Não tem uma personalidade. Não tem um obsessor. Não tem nada mais para ser tratado. É você quem tem que mudar. Ou então separa logo, chuta o pau da barraca, larga. E aí, ninguém é obrigado a viver infeliz do lado da outra pessoa. O ciclo passou. Acabou aquele ciclo ali. Então, segue o caminho, vida que segue. Você vai para um lado, ele vai para o outro. Pronto, acabou. Agora vai viver essa brigaiada dentro de casa com seus filhos, vendo? Pensa como que vai ser a cabeça dessas crianças. Você tem um filho? Tenho. Pois é, o seu filho vai crescer achando que vida de casado é briga. Aí quando ele se casar, ele vai brigar. Ele vai tratar a esposa do jeito que o seu marido te trata. E aí a esposa vai revidar e vai tratar ele da forma que você trata o seu marido. Deixa eu te perguntar, você gostaria que quando o seu filho casasse, a esposa dele tratasse ele como você trata o seu marido? Não, de jeito nenhum. Mas ele vai ser diferente do meu marido. Por quê? Por que ele vai ser diferente se é com isso que ele convive? Se é isso que ele vivencia na casa dele, dia após dia. Brigas e mais brigas. Ele vivencia a mãe dormindo no colchão, no quarto dele, porque brigou com o marido bateu o pé que não sai da cama. Aí a mãe cata um colchãozinho e vai dormir no chão do quarto dele. Ele vê aquilo ali, ele vai achar que quando ele for casado, ele vai ter que tocar a esposa da cama, porque quando a esposa disser um não para ele, então vai dormir no colchão. Vai dormir com o totó, né? Então, a entidade orientou ela assim: você tem que fazer a sua parte, né? Então, é muito importante que nós tenhamos o discernimento de que esses espíritos socorristas aqui, eles não vão fazer milagre. Eles vão fazer dentro do que for possível a eles, do que estiver ao alcance deles. E a pessoa vai ter que fazer a sua parte, né? Igual uma pessoa, como já aconteceu um caso também, que ela estava com uma ferida, uma mulher estava com uma ferida no seio direito, e que essa ferida, já tinha feito exames, não era câncer, era uma ferida, a glândula mamária inflamou, e ficou como se fosse um furúnculo ao lado do mamilo, e aquilo ali jorrando pus. Aí a primeira coisa que a entidade virou para ela e falou: você tem que se reharmonizar com seu pai. De jeito nenhum. Filha, essa situação aí, esse sentimento que você tem com relação ao seu pai. Não, mas eu não quero nem saber do meu pai, não. Ele não quer saber de mim. Não, mas você ama o seu pai? Não. Eu trato ele como uma pessoa idosa, um senhor idoso, que merece respeito. Eu respeito o meu pai. Amar eu não amo, não. A entidade falou assim: você tem que amar seu pai. Enquanto você não amar o seu pai, essa ferida não vai sarar. Então, vai fazer o Ho'oponopono, vai fazer a oração do perdão, chega no seu pai e pede a bênção dele, dá um abraço no seu pai, senta com seu pai que já é um homem idoso e vai conversar com ele, vai saber das mazelas dele, do sofrimento dele, porque o seu pai, ele pode não ter sido o melhor pai do mundo, mas ele te deu o que ele sabia dar, ele te deu o que ele recebeu. Então agora cabe a você mudar isso, mude isso, tá bom? Então tá bom, ótimo, volta daqui 90 dias. E daqui 90 dias eu quero que você venha e traga o seu pai. E traz ele e chega aqui e fala: ó, doutor, eu trouxe o meu pai para poder apresentar para vocês. Tá ok? Aí ela foi: eu vou tentar. 90 dias depois ela estava lá sozinha. E aí, você tentou? Não.
Mas já vai perder o peito. Então, tchau, você está de alta. Porque é assim que as entidades falam. Você está de alta. O que nós podíamos fazer, nós fizemos. Você está de alta. E isso aqui, eu posso dizer para vocês que já aconteceu aqui dentro. Dentro do trabalho de apometria. Isso aí aconteceu comigo. 3 anos e meio atrás, mais ou menos, nós reiniciamos aqui essa casa. No primeiro mês, segundo mês, chegou uma senhora, o espírito incorporou-se, tinha um motivo, incorporou no médico. Eu vim conversar com você. Quem é você? Eu fui sua esposa. Eu passei aqui pela última vez para dizer para você que eu tenho te perseguido antes desses séculos todinho. Mas você hoje é outro homem, hoje você é religioso, uma pessoa séria, você tem valores morais. Eu vim para dizer para você que isso comigo com você, eu não vou mais te perseguir. Eu sempre fui mais eu vou sempre perseguir. É isso que é espiritualidade. Exatamente. Então, tem um outro caso também que é divulgado, muito divulgado no meio espiritualista, o caso do Eurípides Barçanufo, né? Que tinha um espírito obsessor que o obsediava há séculos e ele estava obsediando o Eurípides Barçanufo. Mas o Eurípides nunca pediu um tratamento, nunca pediu nada, nunca pediu para afastar esse espírito. Aí um dia esse espírito se manifestou e falou: não, eu te obsediava porque eu achava que você ainda era aquele, mas agora eu vi que você não é. Eu vejo tanto que você pratica o bem. Eu vejo tanto que você pratica o bem. E o bem que você pratica me mudou. Mudou o meu conceito sobre você e sobre mim mesmo. E eu enxerguei o quanto eu estava errado. E eu estou aqui me revelando a você para te pedir o seu perdão e deixar claro que eu não vou mais te obsediar. E ali ele ganhou um novo amigo. Então, é muito importante. Mas vamos nos ater agora à parte que cabe a eles, né? Bem, a ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados. Espíritos socorristas agem com muito mais facilidade sobre os enfermos se estes estiverem desdobrados, porque uns e outros dessa forma se encontram na mesma dimensão espacial. Vou dar o exemplo para vocês de um caso que foi tratado aqui na Fresla. Lembram daquele caso daquele rapaz lá da Paraíba, né? Isso. Em que ele foi desdobrado e o corpo astral dele foi trazido aqui. É Pernambuco, né? Foi trazido aqui para casa para ser tratado. 3 vezes. Exatamente. E foram 3 vezes, né? E o resultado foi maravilhoso? Pois é. Então, quando o consulente está desdobrado, é mais fácil de ele ser tratado. Porque a espiritualidade, pelo fato de estarem agindo na mesma dimensão, na dimensão astral, a espiritualidade superior trabalha com mais afinco, trabalha com mais liberdade de ação, né, do que se estivesse na matéria. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a entidade vai tratar um problema de rim no consulente e esse consulente está acoplado, ele não está desdobrado, a entidade não tem acesso ao rim, só se ele enfiar a mão lá dentro. Tem a barreira física. Então, ele não vai ter acesso direto ao rim. Aí a entidade vem e fala: vou desdobrar o paciente. 1, 2, 3, 4. Desdobra o paciente, ergue o corpo astral do paciente e trabalha no corpo astral do paciente aqui em cima. Além da dianemetria. Exatamente. Aí ele enfia a mão lá dentro e puxa. Ele vai lá e busca. Ele vai lá e trabalha. Ele vai lá e clona. Como já aconteceu um caso aqui impressionante, né, da pessoa que
Hoje ela mesma falou, eu estou curada, acabou o problema, eu estou curada, em que a entidade clonou o rim e colocou sobreposto no corpo astral da pessoa, sobreposto ao rim astral. Quando reacoplou, ele se sobrepôs ao rim físico. E a pessoa voltou depois de 21 dias e falou assim, nunca mais saiu sangue da minha urina, nunca mais senti dor, nunca mais senti inchaço, e hoje eu falo com toda a firmeza do mundo, eu estou curada. E isso ficou assim, ficou muito marcado para nós, sabe? E uma coisa muito importante, a fé daquela pessoa foi muito importante. É a fé. Nossa, ela falou com tanta convicção que eu falei, essa aí move montanha, menino. Nossa, com uma fé extraordinária. Então, é muito positivo quando a gente vê isso. Então, quando os espíritos socorristas têm acesso ao consulente desdobrado, fica mais fácil para trabalhar. Trabalhando no corpo astral do consulente, trabalhando no duplo etérico, se o problema é com os chakras, se é energético, trata os chakras, desobstrui chakra, limpa chakra, energiza chakra, cuida, trabalha os corpos, trabalha o mental inferior, se for mais profundo, principalmente ligado ao passado, vai para o mental superior e cuida de tudo isso e trata de uma forma muito mais eficaz. Deixa eu fazer uma pergunta Sim. para você. Como você disse, o seu conhecimento ele é 70% apometria e 30% umbanda, não é isso? Sim. E nós é 70% umbanda e 2% apometria. As entidades, os orixás, incorporados nesse grupo maravilhoso de trabalhadores aqui, eles trabalham com a técnica antiga, o ponteirinho de aço que ele vai lá, que faz uma incisãozinha, faz uma incisão. Ele usa aquela peça de aço que ele remove as energias negativas por forma da atração que o aço proporciona. Isso é uma técnica. Isso aqui é outra técnica. Vamos dizer uma coisa super interessante. Vocês já viram que ele vai com um ponteirinho de aço, mas ele não enfia no consulente. Ele trabalha ali na periferia, não é? Na superfície. Ele projeta o corpo astral do consulente para frente. Porque afinal ali ele não está tratando, por exemplo, vamos supor, ele está tratando o baço da pessoa, né? Então o que acontece? Ele faz a progressão, ele desdobra, o orixá desdobra o consulente, não a ponto de tirá-lo, mas ele desloca o corpo astral do consulente para frente, para que ele faça o trabalho dele ali. Então, ele está ali com o bisturi, ele está ali com aquele bastãozinho, que aquele bastão é uma ferramenta incrível, que ele projeta um laser incrível para fazer tratamentos. Inclusive eu achei muito interessante que ele faz uma sutura, como se fosse cauterização com laser, cicatrizando assim, é incrível. Aí o que acontece? Ele projeta o corpo do consulente. Porque se, por exemplo, ele vai fazer um tratamento na próstata do consulente, ele não pode tocar. Então o que ele faz? Ele projeta o corpo do consulente para frente, ele desloca um pouquinho, tanto que o consulente nem chega a perder a consciência, né? Ele só desloca um pouquinho e faz aquela cirurgia ali na periferia ali. Aí o consulente fala assim, nossa, mas ele nem me tocou o corpo astral. Então, há o desdobramento, sim. Meus irmãos, então observe vocês, médios desenvolvidos em desenvolvimento de incorporação e de transporte. Observe. Tudo depende da profundidade, da necessidade em que a entidade vê no consulente. Isso. Se a entidade, porque vocês são conscientes, se a entidade vê um tratamento, um caso de origem superficial, vamos assim colocar, ele utiliza essa metodologia. E se o caso tem um assunto de profundidade, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos trabalhando a espiritualidade de nós, da direção da casa, estamos trabalhando para equacionar o nosso Congá
de acordo com as novas metodologias, somando Umbanda com apometria. Então nós vamos trabalhando assim. Então a ideia, por enquanto, daquela parte de trás da tronqueira ali, é colocar marcas ali, colocar um corpo mediúnico de sustentação ali para as duas marcas. E cada entidade continuará trabalhando nas suas cadeiras. Se é um assunto de superficialidade, ele vai continuar trabalhando na cadeira. Se é um assunto de profundidade, ele na hora já pega a equipe dele, já vai chamar e já vai lá. Como fez com o... Exato, o rapaz. Exatamente. Terminou aquela decisão, que era aquele tratamento? O seu Baldo também. O seu Baldo, a Érica também sempre levada para a maca. Terminou aquele tratamento? Terminou. A entidade retorna com o seu cambone para o seu ponto de origem e libera as marcas para outra entidade que venha precisar. Porque nada está concluído. Nós estamos estudando a apometria e recebendo orientações da espiritualidade de como adequar e somar os conhecimentos sem caracterizar humanos, descaracterizar humanos. E nós somos humanistas. Exatamente. E uma coisa que aconteceu aqui dentro, que eu acho que vale a pena ressaltar, teve um consulente que ele veio e ele reclamou de dores de cabeça, não foi, Cássia? Aquele que a entidade foi e falou assim, ó, era um caboclo que atendeu ele, aí o caboclo foi e falou assim, filho, você precisa de uma cirurgia espiritual. É um trabalho típico de apometria. Só que para poder marcar para você vai demorar, e o seu caso é urgente. Então, você me dá permissão de fazer isso agora? Aí ele foi e falou assim, dou sim, aliviando a minha dor, porque eu não aguento mais. São anos de dor. Aí a entidade falou assim, só que tem uma questão. Sou eu que vou fazer não, vai vir um doutor. Vai vir um doutor. Ótimo. A entidade se afastou. Veio o doutor, pegou esse rapaz, a cambona trouxe uma cadeira, ele pegou esse rapaz, virou a cabeça dele para trás assim, fez a cirurgia todinho, resolveu todo o problema, tal. E ele fez um negócio que é muito interessante. Sabe aquelas cirurgias cerebrais em que eles retiram literalmente o topo da cabeça, o crânio? Ele fez isso no corpo astral do rapaz. Todas as minhas cirurgias eram isso. Arrancava tudo, né? Às vezes ele abria, às vezes ele arrancava e limpava tudo. Às vezes ele ia, ele abria. Mas assim, geralmente eu dormia mesmo. Eu estava mesmo, eu não lembro de nada. Mas aí ele sempre falava, olha, eu abri, eu arranquei. E assim, foram muitos meses, né, madrinha? Muitos Todas meses. as terças feitas. Olha, que fantástico, Muitos né? meses, Aí ele foi e fez o tratamento do rapaz, fez o tratamento no cérebro do rapaz. Pegou, encaixou, foi lá e cauterizou, que é onde eu vi que ele usou o laser com o bastão. Falei, que legal! Usou o laser com o bastão, tudo mais e tal. Beleza. Mandou o consulente para casa. Quando foi no dia em que o consulente retornou, o consulente foi e virou. E o que era interessante, porque aí nunca bate com a mesma entidade, né? Que o consulente não sabe como que são os agendamentos. Aí veio numa outra entidade, né? E com o aparelho do médium. Aí ele foi, virou e falou assim, porque aquele dia eu fiz a apometria. Aí a entidade falou, nossa, que bom e tal, e como que foi o resultado? Eu falei assim, não, foi o senhor que fez ainda, fui eu não. Aí ele foi e falou assim, nossa, acabou minha dor de cabeça, acabou, eu não senti mais nada, desde aquele dia, eu nunca mais senti dor de cabeça, foi uma bênção para mim. Então a espiritualidade, ela usa os recursos que tem, o que está à mão ali, ela utiliza. E se for do merecimento do consulente, com certeza acontece. Sim? Com a sua larga experiência, teve caso de um diabético, a possibilidade de recuperação percentual total? Ou índice menor de 100% no pâncreas, por exemplo? Uma perda que já foi clinicado de 10, 20 ou 30% do seu... Já teve um caso isso com você? Já teve caso, por exemplo, de diabético que estava com a diabetes 400
e depois que foi fazendo os tratamentos e recebendo a orientação da espiritualidade, fazendo todo o tratamento direito, e não deixou de fazer o tratamento médico, porque a espiritualidade deixa claro, não vai abandonar o tratamento médico, baixou para 110, 120. Baixou para 110, 120. E ficou super bem. Teve uma outra situação também de uma outra pessoa que já estava na fila para o transplante de fígado, porque o fígado estava perdido pela cirrose, e essa cirrose foi causada por uma sífilis. Já estava com o fígado comprometido, já estava na fila de transplante, e foi feito um tratamento de apometria e o fígado se regenerou plenamente, absolutamente. Hoje é uma pessoa plenamente saudável. Nem remédio toma mais. Tem uma história que, nesse sentido, para contar para você e para os demais. Quando nós abrimos ali na 17, a Fresno, na rua 17, nós ficamos pouco tempo lá, porque aí subiu demais o espaço pequeno, subiu demais o aluguel, nós não demos conta. Aí ficou de casa em casa, até que a gente achou essa casa que adaptou. Tinha um casal que frequentava conosco, que quando eles se casaram, detectaram que ela tinha HPV. Aí, consequentemente, o contaminou. E eles já tinham vários anos de casado, loucos para ter filho, com medo. Loucos para ter filho, com medo. E os médicos falaram, há risco. Um dia, o Dr. José de Paula convocou 2 que tinham sangue compatível, os vieram de Anápolis, até os sobrinhos de Padrão, vieram, e um grupinho pequeno, Samira deve lembrar disso. Um grupinho pequeno, Érica deve lembrar. Aí o Dr. José de Paula tirou todo o sangue dos 2, repôs o sangue dos doadores, todinho. Resultado, eles estão com o bebê correndo para tudo quanto é lado. Olha aí que bênção. 2, 3 aninhos, o menino já está brincando, correndo. Perfeito. Exato. Você vê, é a fé. E ele não continuou frequentando com a gente, mas certamente mantém um padrão. Ah, não, com certeza. Teve a bênção, né? Para ter o merecimento, né? O bebê está lá, perfeito. E nós sabemos, dentro do universo terapêutico, que geralmente a diabetes, ela ocorre naquela pessoa que perdeu o gosto pela vida. Passou a achar a vida amarga. E às vezes a pessoa fala, não, mas é criança que tem diabetes. Aí com certeza, lá do passado, né? Então, essas pessoas também, como eu sempre falo, fizeram a parte delas. Começaram a ver a vida com outro olhar. Né? Como a gente sempre fala, hoje mesmo eu vinha conversando com o Marcos no carro. Quem tem depressão é aquela pessoa que ela está inconformada com alguma coisa. A depressão é inconformação com algo que essa pessoa não aceita. Essa separação dos pais, por exemplo, com a consulente está desse Isso, exatamente. Aconteceu algo que essa pessoa não aceita. Não era aquilo ali que ela queria. Aí seja emprego, seja família, namorado, um filho que desencarna, um pai que desencarna. Algo aconteceu que quebrou aquele mundo fantasiado por aquela pessoa. Então ela está inconformada com o rumo que a vida dela tomou. Depressão, não tem nem conversa. Agora, a ansiedade, o transtorno de ansiedade, é a preocupação excessiva com o amanhã. Você não está preocupado com o hoje, você está preocupado com o amanhã. Então, você antecipa as coisas demais. É a ansiedade. A diabetes é perder o gosto pela vida. Geralmente uma pessoa já adulta, não estou me referindo a criança, mas a pessoa adulta que desenvolve diabetes é aquela pessoa que é mais ou menos a mesma situação da depressão. Ela perdeu o gosto pela vida. Deixou de achar a vida doce, começou a achar a vida amarga, e ela começa a produzir no organismo dela anticorpos para rejeitar o doce, para rejeitar as coisas boas.
e vai tendo vários tipos de situações. Então é muito importante que seja buscado assim, em